Boa noite. Boa noite. A infância num campo de batalha. Uma criança é atingida em mais um tiroteio na zona oeste do Rio. Organizações assinam uma nota de repúdio aos ataques a imigrantes venezuelanos em Roraima. Em menos de 24 horas, o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, sai da cadeia e acompanha a mulher ao cabeleireiro num shopping. Condenado em segunda instância por organização criminosa e lavagem de dinheiro, o irmão do ex-ministro petista José Dirceu é preso no interior de São Paulo. Nossos repórteres mostram a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. As delegações das duas Coreias desfilaram juntas. E o carnaval já ferve nas ruas de Salvador e do Recife. Agora, no Jornal Nacional. Um menino de 7 anos foi ferido por um tiro no Rio de Janeiro e estava dentro de casa. O rastro de sangue na calçada leva ao interior da unidade de pronto atendimento. Foi onde o menino Luiz Miguel, de 7 anos, levado pelos pais, recebeu os primeiros socorros. Ele foi baleado no ombro, mas como a UPA não tem cirurgião, ele foi transferido para um hospital também na Zona Norte. Luiz Miguel foi baleado durante um intenso tiroteio na região da Praça Seca, zona oeste do Rio. A quantidade de tiros é impressionante. Luiz Miguel estava dentro de casa. Nós conversamos com o tio do menino que contou o que aconteceu. Meu irmão passou um zap, meu filho, meu Deus, o que houve? Meu filho foi baleado. Por quê? Como é que foi isso? Ele estava dentro de casa, acertaram 3 tiros aqui na casa aqui e um deles pegou no braço dele. Ele contou ainda que o tiroteio era tão grande que os pais não podiam sair de casa para socorrer o filho. Aí eu falei, não tem como você descer para o hospital, alguma coisa assim. Ele, não tem como, os caras falaram que não dá para descer, não tem como, ninguém pode, ninguém libera. Aí eu fiquei assustado. Eduarda Oliveira, mãe do menino, desabafou numa rede social. Ela escreveu: "Meu Deus, que guerra é essa? Só sofrem os inocentes. Meu filho foi baleado dentro de casa. Que desespero, meu Deus." É uma violência que parece não ter fim. Em 4 dias, 3 crianças e um adolescente foram baleados na região metropolitana do Rio. 2 morreram. Na última terça-feira, a violência tirou a vida de Emily Sofia, de 3 anos, e de Jeremias, de 13, atingido por uma bala perdida quando jogava futebol na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Um dia depois, João Pedro, de 4 anos, foi baleado quando estava a caminho da igreja com a família, na comunidade da Linha, em São Gonçalo, região metropolitana. O menino está internado em estado grave. Todo dia a violência tem feito vítimas. Hoje, no túnel Santa Bárbara, que liga a Zona Sul ao Sambódromo, um assalto deixou motoristas em pânico. As pessoas voltando aqui, com a mão pro alto, arrastão ali, assalto. E ontem à noite, uma tentativa de assalto terminou com mais uma vítima de bala perdida. Bandidos que tentavam roubar um carro começaram a atirar quando viram a polícia. A psicóloga Maria Luísa Panza Bruno, de 37 anos, que estava num bar, foi baleada na barriga. O estado de saúde dela é estável. Isso aconteceu no mesmo dia em que o governador Luiz Fernando Pezão anunciou um plano integrado de segurança e o reforço imediato de policiais nas ruas. Foram escalados para o esquema de segurança do Carnaval este ano, no estado do Rio, 17 mil homens. A operação vai até quarta-feira de cinzas. O esquema especial de patrulhamento foi prometido para hoje, mas nossa equipe percorreu vários bairros da cidade e não viu nenhum policiamento. Na mesma região onde vive o menino Luiz Miguel, uma adolescente de 15 anos foi baleada na cabeça. O estado de saúde de Evelyn da Silva é gravíssimo. Sobre a falta de policiamento no Rio de Janeiro, a PM alega que está concentrando o efetivo nos blocos de carnaval do centro e no Sambódromo. O governador Luiz Fernando Pezão não comentou os episódios. O juiz Mazina Martins, do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu um habeas corpus ao homem que matou 2 pessoas num posto de combustíveis no último fim de semana. Com o pedido de prisão decretado pela Justiça, ele era considerado foragido. Mas o Ministério Público entrou com um pedido de liminar a favor do frentista Manuel dos Santos Silva. O MP entende que não há motivo para a prisão neste momento porque as investigações ainda estão em curso. Depois de ser agredido por integrantes de um grupo que queria usar o banheiro do posto, Manuel sacou uma arma e atirou. 2 homens morreram.
A polícia de Roraima declarou hoje que uma mesma pessoa foi responsável pelos ataques a 2 casas de imigrantes venezuelanos. O nome do suspeito não foi divulgado. Uma câmera de vigilância registrou o momento em que ele provocou uma explosão na casa onde vivem 31 venezuelanos. Uma mulher que dormia na varanda teve queimaduras de 2º grau pelo corpo. No outro ataque, na madrugada de ontem, uma criança de 3 anos e o pai ficaram feridos e estão internados. Hoje, diversas organizações assinaram uma nota de repúdio à xenofobia em Roraima. A seguir, um Brasil viajando. O feriado da folia multiplica os perigos nas estradas. As vendas do comércio voltaram a crescer em 2017, depois de 2 anos seguidos de queda. Foram 2 anos de dúvidas, de olhar muito e comprar pouco. Agora, nas lojas, já é possível ouvir encomendas que antes eram raríssimas. Veio comprar o quê, Lucimar? 3 televisores e um ventilador. Compra grande, hein? É verdade. Os números divulgados hoje pelo IBGE confirmam um alívio para o comércio. No ano passado, as vendas no varejo cresceram pela primeira vez desde 2014, um aumento de 2%. As lojas de vestuário e calçados venderam 7,6% a mais. Mas o setor que mais cresceu foi o de móveis e eletrodomésticos, 9,5%. As promoções continuam e o prazo para pagar é cada vez mais longo. Esse é um setor da economia em que o consumidor geralmente tem muita urgência para comprar e não tem pressa nenhuma para pagar. O valor médio da prestação diminuiu no ano passado e, com isso, os eletrodomésticos conseguiram dar um refresco na crise. A recuperação começou com a queda da inflação e dos juros. O varejo como um todo se beneficiou da inflação menor e aqueles segmentos onde as vendas a prazo têm um papel importante também tiveram um fator adicional para reagir de forma mais significativa em 2017. Ou seja, segmentos que dependem de crédito foram os que puxaram esse processo de recuperação do varejo em 2017. Outro fator que ajudou a vender foram os saques das contas inativas do FGTS. A Confederação Nacional do Comércio estima que esse dinheiro extra no bolso do consumidor foi responsável por 1/3 do crescimento. Muita entrega, está tendo bastante movimento, bastante entrega, estou feliz por isso. Mas as lojas ainda têm espaço de sobra para muito freguês. Mesmo com esse resultado positivo no ano de 2017, o varejo não elimina as perdas importantes que foram registradas nos anos anteriores, mostrando que o varejo se encontra ainda quase 10% abaixo do nível recorde que foi localizado em outubro de 2014. O caminho é longo, mas pelo menos o cliente deixou de entrar na loja só para olhar. E se o vendedor tem a chance de falar... Está sentindo que ele está com disposição de vender? Com certeza. E eu vim com disposição de comprar, então acho que a gente vai fazer negócio. O comércio de artigos de carnaval também mostrou mais vitalidade esse ano. Quem deixou para comprar em cima da hora precisou improvisar. Olha aqui, é 15, é 15! É 15, é 15! É assim o grito de carnaval no comércio popular de São Paulo. A animação do consumidor, que foi atrás de adereços e fantasias, fez muito vendedor perder o fôlego. Graças a Deus tá bombando. Demais, sem voz, sem nada, cansado. Gente atrás de plumas, de brilho, de máscaras e de peruca azul. Maravilhosa, né? Incrível. Curtir, aproveitar, né? Tirar um pouco a cabeça do lugar. 8 toneladas de confete. 35 mil pacotes vendidos em 10 dias aqui nesta loja. Agora acabou, não tem mais. Glitter, até hoje de manhã estava em falta. Chegou agora há pouco uma remessa nova, mas já está acabando também. Foram vendidas 3 toneladas. Os foliões definitivamente estão fazendo a festa do comércio neste carnaval. E são ligeiros para não ficar sem brilho na festa. Você e o glitter chegaram juntos, né? Que bom! Chegou o glitter em pó, chegou em pasta, que é o que eles estão mais procurando. Loja cheia e prateleiras vazias. Primeira vez em 40 anos que isso acontece, diz o dono. Confete Serpentina, campeão de venda, esgotaram tudo desde ontem. A gente está procurando atrás de fornecedores que não está nos atendendo mais, quer dizer, já acabou mesmo. Luiz e as amigas vão ter que mudar a fantasia. Não vai ser exatamente o que elas queriam.
Eu queria uma coisa bem assim, de madrinha de bateria, assim, mas não rolou. Esse ano eu vou ter que ficar só com um chapeuzinho mesmo. E as saias de tule, essas chegaram hoje de tarde, estavam esgotadas. Febre do carnaval. É homem, é criança, é adulto, é mulher. Na pressa vale experimentar ali mesmo. Me arrependo de ter vindo hoje porque não tô encontrando quase nada. Tá tendo que mudar um pouco então o figurino pra adaptar ao que tem, né? Tem que adaptar um pouquinho, mas a gente chega lá. Eu queria ir de noivinha, mas noivinha não tá tendo, então vamos lá pro que tem agora, né? 2.700.000 veículos devem passar pelas rodovias da região metropolitana de São Paulo durante o feriado. Wallace, Lara, boa noite. Como é que está o movimento por aí? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, William, esse é o pior horário para quem pensa deixar São Paulo aí rumo à viagem agora durante esse feriado. Você tem aí imagens da rodovia Castelo Branco. Olha a situação. Ela tem 3 pontos de lentidão nesse momento, todos no sentido do interior. Na pista expressa são 11 quilômetros de congestionamento logo na saída. As empresas concessionárias que administram as rodovias dizem que o aumento do fluxo deve durar até às 3 da tarde de sábado. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas evitem trafegar nos horários de pico. O problema é que de sexta para sábado, só entre meia-noite e 6 da manhã, o horário deixa de ser considerado de pico. Depois disso, trânsito parado. Em alguns casos, a previsão é que a estrada fique lotada até às 11 da noite de sábado. William e Renata. A gente torce para que todo esse pessoal tenha muita paciência e muito cuidado. No carnaval do ano passado, 140 pessoas morreram em acidentes nas estradas brasileiras. E as primeiras horas da operação de fiscalização desse ano mostraram como é difícil combater a irresponsabilidade de alguns motoristas. A pressa é marca registrada nas rodovias durante os carnavais. Mais de 108.000 motoristas foram flagrados correndo nessa época, ano passado. E no começo da operação este ano, a polícia já pegou quem abusa da velocidade. Este foi multado no Tocantins a 219 km por hora, o dobro da velocidade permitida. Este outro motorista foi parado em Goiás. Estava a 163 km por hora. Para quem patrulha as rodovias do país, este é o fim de semana prolongado mais preocupante do ano. Muita gente eufórica, bebendo demais, passando noites em claro e ainda assim pegando a estrada e exagerando na velocidade. E tem mais um perigo, a pista está bem molhada, tem chovido bastante em várias regiões do país. No Carnaval de 2017, foram 2.000 motoristas bêbados. Agora, em poucas horas de operação, a PRF fez novos flagrantes. O senhor bebeu quantas? Uma cerveja. Vai ser preso por dirigir ilhagado. Hoje de manhã, um ciclista foi atropelado enquanto andava bêbado na BR-060. 0,63, um teor muito alto. O carro que bateu estava com pneus carecas. Os estrangeiros também estão na mira da PRF. Um veículo argentino transportando criança, compartimento de carga. Na operação do ano passado, 12.000 motoristas foram flagrados cometendo ultrapassagens irregulares. E a história se repete este ano. Esses foram pegos se arriscando. Esse tipo de imprudência é uma das principais causas de acidentes. No Carnaval, em 2017, foram quase 1.700 acidentes em 6 dias. 140 pessoas morreram. É o feriado mais violento do ano, por isso todo o cuidado, toda a cautela, todo o trabalho da polícia em não tolerar nenhum tipo de irregularidade dessas que pode provocar tragédias. Basta ser responsável, já ajuda muito, né, Renata? Sim. Agora, se o tempo ajudar, melhor ainda se não chover, vamos saber com a Maju Coutinho o que é que o tempo reserva para os carnavalescos brasileiros, Maju. Boa noite. Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Aquele padrão verão com calor e pancada de chuva. Agora deixa eu falar aqui do desfile que começa daqui a pouco aqui em São Paulo. Ele deve ser enxuto, sem chuva, viu? 23 graus aí no começo do desfile. Amanhã as pancadas, como eu disse, fortes, devem tomar conta aqui de todo o sul do país e podem atingir também o centro-oeste, a região norte e áreas do nordeste. Aliás, no nordeste tem previsão de ressaca
entre Maranhão e também o Rio Grande do Norte. E vamos repetir aqui a previsão para destinos com folia, sem folia, trios elétricos, calor e chuva fraca em Salvador, sol, calor, sossego lá em Mucugê, na Chapada Diamantina. Em Cuiabá tem lá chiclete com banana, calor, chuva, mesma previsão de Nobres, onde os destaques são as cachoeiras. 33 graus e chuva em Presidente Figueiredo, no Amazonas, onde muita gente faz retiro no carnaval. Em Manaus tem desfile de escola de samba e temporal amanhã. O carnaval super badalado de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, deve ser debaixo de muita chuva. Curitiba está na rota da tranquilidade e das pancadas. No carnaval do Sobe Ladeira, lá em Ouro Preto, pode chover. E em Aiuruoca, chuva boa para descansar. Muitos blocos na rua e quase 40 graus no Rio de Janeiro, 35 na sossegada Itatiaia. Amanhã aqui em São Paulo, máxima de 30 graus, Bonner, e pancada a partir da tarde. Obrigado, bom carnaval, Maju. Obrigada para vocês também. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou hoje o primeiro caso de febre amarela silvestre contraída na capital paulista. Um homem de 29 anos que não tinha se vacinado. Ele mora em Tremembé, na Zona Norte, e frequentava o Parque Estadual da Cantareira, perto da divisa com Mairiporã. O ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. A defesa tenta evitar que Lula seja preso antes de terminados todos os recursos no caso do triplex em Guarujá. Fachin encaminhou o caso para o plenário. O ministro Edson Fachin afirmou que o entendimento do Supremo é rejeitar habeas corpus que já foi negado anteriormente por outro tribunal superior e, por isso, negou a liminar. E lembrou que conceder liminar usando esse instrumento jurídico é uma exceção, só vale em casos de constrangimento ilegal. A defesa do ex-presidente Lula queria que o habeas corpus fosse analisado pela segunda turma do Supremo, formada por 5 ministros. Fachin afirmou que se trata de um caso para os 11 ministros do STF. A matéria de fundo se projeta induvidosamente na atribuição maior do Pleno, a merecer imediata remessa do feito ao plenário. O ministro explicou que há um julgamento pendente de um caso semelhante relatado pelo ministro Marco Aurélio, que trata de prisão após a condenação em segunda instância. E por isso há relevante questão jurídica e necessidade de prevenir divergência quanto à possibilidade de execução criminal após a condenação em segundo grau. Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça já havia negado o pedido da defesa para tentar evitar que Lula fosse preso. Ao negar, o ministro Humberto Martins afirmou que a sentença do TRF4 deixou claro que Lula não ia ser preso imediatamente e que é preciso aguardar o julgamento dos recursos no próprio tribunal. Os advogados alegaram que a execução da pena após a condenação em segunda instância contraria a Constituição e que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Desde 2016, o Supremo entende que a prisão pode ser cumprida após a condenação em segunda instância. Nesse processo do triplex, Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Eles determinaram que Lula começasse a cumprir a pena logo depois de julgados os recursos no próprio tribunal. O julgamento desses recursos ainda não tem data para acontecer, mas a defesa de Lula tem prazo para recorrer. Na última quarta-feira, começou a correr o prazo de 10 dias para que a defesa acesse eletronicamente o processo e 2 dias para que, depois de aberto, apresente recurso. Na prática, são 12 dias para a defesa entrar no TRF com os chamados embargos de declaração, que questionam pontos do julgamento sem reverter a decisão. Esse recurso vai ser julgado pelos mesmos desembargadores que mantiveram a condenação do ex-presidente e aumentaram a pena dele. Depois que a defesa apresentar o recurso, o relator do caso, Gerbran Neto, elabora o voto e marca a data do julgamento. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula afirmou que a decisão de Fachin dará ao plenário do Supremo a oportunidade de aplicar a Constituição Federal, especialmente no que se refere à garantia da presunção de inocência até a decisão final, da qual não caiba mais recurso. E voltou a afirmar que o ex-presidente foi condenado em um processo marcado por manifestas nulidades e sem ter praticado nenhum crime. A defesa disse ainda que espera que a ação seja pautada no plenário o mais breve possível.
Ministros do Supremo, ouvidos pelo Jornal Nacional, afirmaram que o plenário terá que tomar duas decisões. Primeiro, se o STF pode analisar habeas corpus que tenha sido rejeitado em decisão monocrática em Tribunal Superior, que foi o que aconteceu quando o STJ negou o pedido de liminar do ex-presidente Lula. E só depois de decidir essa questão é que os ministros passarão a analisar o mérito do cumprimento da pena após condenação em segunda instância, como pede o ministro Edson Fachin no despacho dele. A Polícia Federal prendeu o irmão do ex-ministro José Dirceu no interior de São Paulo. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva já foi condenado na segunda instância na Lava Jato por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva deixou a sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto no começo da tarde, sem dar entrevista. O senhor tem alguma coisa a dizer? Pode vir. A Polícia Federal afirmou que ele foi levado de carro para a penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, onde deve passar a noite. O irmão do ex-ministro José Dirceu foi preso de manhã na casa dele, em Ribeirão, e logo em seguida passou por exame no Instituto Médico Legal. Luiz Eduardo já tinha sido preso temporariamente em 2015, numa das operações da Lava Jato. Em 2016, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 8 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A defesa recorreu e, em setembro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, por unanimidade, aumentou a pena para 10 anos, 6 meses e 23 dias. A defesa entrou com um embargo de declaração solicitando esclarecimentos sobre a sentença. O recurso foi julgado em novembro. Na sequência, o TRF4 mandou o juiz Sérgio Moro executar o mandado de prisão. José Dirceu também já foi condenado em segunda instância no mesmo processo, no mesmo tribunal. Mas como não houve unanimidade, ele tem direito a outros recursos que ainda não foram julgados. Os dois irmãos eram sócios na JD Consultoria. Eles foram condenados por participar do recebimento de propina da Petrobras. O despacho do juiz Sérgio Moro autoriza a transferência de Luiz Eduardo para a ala reservada aos presos da Lava Jato no Complexo Penal na região metropolitana de Curitiba. A defesa dele vai pedir para que Luiz Eduardo cumpra a pena aqui mesmo em Ribeirão Preto, onde ele mora com a família. A defesa de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva entrou com um pedido de habeas corpus no STJ para que ele não seja preso imediatamente. Também foi preso Júlio César dos Santos, sócio minoritário da JD Consultoria. A defesa pediu ao Superior Tribunal de Justiça que ele cumpra a pena em regime domiciliar. Menos de 24 horas depois de sair da cadeia com um habeas corpus, o ex-secretário estadual de saúde, Sérgio Cortes, foi visto num shopping do Rio. Sérgio Cortes estava num salão de beleza. De bermuda, chinelo e óculos escuros, ele acompanhava a mulher ao cabeleireiro que fica num shopping do Leblon, na zona sul do Rio. A informação é do colunista Lauro Jardim e foi publicada no site do jornal O Globo. Sérgio Cortes é acusado de participar do esquema de corrupção que desviou 300 milhões de reais da saúde na gestão de Sérgio Cabral. Em novembro, o ex-secretário de Saúde admitiu ao juiz Marcelo Bretas ter recebido cerca de 3 milhões de dólares do empresário Miguel Skin numa conta nas Bahamas e reconheceu que usou o dinheiro para pagar despesas pessoais. Admitindo que o senhor se vendeu. Sim. Sérgio Cortes ficou 10 meses preso. Na decisão de soltar o ex-secretário de Saúde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que os crimes são da gestão passada e que, por isso, ele não coloca a ordem pública em risco. Sérgio Cortes saiu da cadeia ontem, no meio da tarde. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse hoje que o judiciário tem um débito enorme com a sociedade. Ela participou da inauguração de um presídio em Goiás. O cidadão brasileiro está cansado da ineficiência de nós todos, inclusive nós, o Poder Judiciário, que por mais que tentemos, e tenho certeza estamos tentando, claro, temos sempre um débito enorme com a sociedade. Esperamos que a gente dê uma resposta a isso. Acho que nesse momento é o que estamos tentando demonstrar. A seguir, o Brasil, que já ferve no carnaval. A festa reúne multidões em Salvador e no Recife.
O segundo dia do Carnaval de Salvador tem mais de 60 atrações. Vamos falar com José Raimundo, lá em Salvador. Oi, Zé, boa noite. Mostra um pouquinho da festa pra gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Bona. Boa noite a todos, é claro. Olha, só está faltando nessa festa a Ivete Sangalo. Ela só não está aqui porque a qualquer momento vai dar à luz 2 meninas. Mas as outras estrelas do carnaval estão no circuito esta noite. Só os trios elétricos são 50, entre o Campo Grande, o Centro Histórico e a Orla Marítima. Mas o Folião está mesmo animado hoje com uma estrela, que é uma convidada carioca muito especial aqui em Salvador. A Anitta também está puxando o Folião e fazendo parte da folia baiana. Neste momento, todo o circuito está lotado. Mas o Carnaval de Salvador não é só dos trios elétricos, é também de muitas manifestações culturais e de uma multidão que persegue a alegria. A Orla de Salvador balança no embalo do axé. É um convite para a multidão se jogar na folia. Mas o que sente um artista que tem no currículo 40 carnavais cantando em cima do trio? Eu me sinto privilegiadíssimo. Eu vi muitas coisas nesse carnaval, né? Eu vi as pessoas pulando no sol, eu vi a alegria brilhando como as estrelas no céu. É verdade, se vê de tudo no circuito dessa festa. Quem não tem um grande trio para tocar, vai se virando como pode. Se a banda não cabe lá dentro, por que não ir atrás tocando a pé? Este ano, o número de blocos desfilando dentro das cordas diminuiu. Com isso, o chamado folião pipoca, aquele que não tem dinheiro para comprar abadá, ganhou mais espaço nas ruas, mais liberdade para seguir no ritmo dos trios. É a pipoca! É a pipoca! Carnaval, isso aqui é democracia, todo mundo junto, pulando, vivendo essa festa. E nesse clima de alegria, de paz, vem todo mundo pra rua. Até quem ainda tá começando a entender essa farra. E quem já brinca há muitos carnavais. De onde vem essa alegria toda? Do berço. Quantos anos a senhora tem? Fazendo hoje 80 anos. Hoje? Hoje. Opa, parabéns. Muito obrigada. Bom carnaval. Comemorando aqui como eu gosto. Tem espaço para as fanfarras, pro forró. Na outra ponta do circuito, no Campo Grande, a multidão segue o alerta geral, no passo do samba. E para matar a saudade, tem os palhaços do Para o Ano Sai Melhor e as matinhas dos velhos carnavais. E esse ano a abertura do Carnaval do Recife coincidiu com o Dia do Frevo. Beatriz Castro, boa noite, 9 de fevereiro, Dia do Frevo. Isso, Renata, boa noite a todos. Uma multidão veio festejar o aniversariante do dia. O frevo está fazendo 111 anos, um senhor centenário, mas com uma energia que se renova a cada ano. E a festa acontece aqui na Praça do Marco Zero, no Recife, com um grande espetáculo que conta os primeiros passos do frevo até se tornar um patrimônio imaterial da humanidade. Foi assim que o frevo nasceu, com o povo nas ruas, e se tornou um presente dos pernambucanos para o carnaval. Essa é uma homenagem ao frevo de bloco e a praça sacode. É uma energia. Os músicos do Quinteto Violado são os mestres de cerimônia. Essa declaração de amor coletiva ao ritmo que faz ferver. E quem chegou ao aeroporto do Recife para brincar o carnaval teve uma grande surpresa. É o frevo nas alturas que você vai ver na reportagem de Mônica Silveira. É altíssima estação e o aeroporto do Recife está movimentado. Gente de todo canto. Somando todas as horas viajadas, deu 8 horas e meia a chegar aqui em Recife. Eu tô empolgado demais, é a primeira vez que eu venho a Recife.
Esta semana, 25 mil passageiros estão circulando por aqui a cada dia. É quase 50% mais do que nos períodos em que não tem praia, verão, carnaval. O que os visitantes não esperam é esbarrar de cara com as atrações da terrinha. Muito menos com frevo nas alturas. Ninguém sabe direito para onde olhar. Para os passistas que pairam no ar em cordas de aço e que assistem do alto a emoção do público. A gente vê mesmo nos olhos das pessoas, como elas estão encantadas com o trabalho. Todo mundo olhando assim, com os olhos brilhando. Ou para a terra firme, onde atores viram marionetes dos pernas de pau. Maravilhosa, show de bola, foi incrível. Pensa que essa dança é somente para os iniciados? Olha seu Lucas, de Belo Horizonte. Já vem sabendo dançar frevo? Já sabia há muito tempo, né? Vou só treinar nesse carnaval. 1.700.000 turistas vão curtir o carnaval em Pernambuco. João Gaúcho vai levar de volta para casa um probleminha. Não sei como é que vai ser agora quando dançar com as prendas lá no Rio Grande do Sul. Como é que vai ser agora, né? Dançando frevo com um bom gaúcho, tô bem equipado, né? Isso tudo para o turista sentir o gostinho. O que espera por ele é muito mais. A seguir tem um segredo do carnavalesco Paulo Barros para o desfile desse ano da Unidos de Vila Isabel. E o desfile coletivo das delegações das duas Coreias na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. As delegações das Coreias do Sul e do Norte desfilaram juntas na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Jung-ho veio de longe em busca da própria história. Ele nasceu no Brasil e cresceu ouvindo o pai contar histórias sobre como foi emocionante a cerimônia de abertura que os coreanos fizeram para a Olimpíada de Verão, que Seul recebeu em 1988. Eu sou coreano e brasileiro, e que eu gosto tanto de cultura coreana, então, mano, 30 anos, sabe, depois não aproveitar isso, sabe, é uma coisa muito importante, né, é um evento importante, né, pro país. Jung escolheu o local perfeito para conhecer suas origens, porque festas olímpicas, por trás de toda a pirotecnia, são acima de tudo oportunidades em que um país se abre ao mundo, ajudando a conectar pessoas e culturas. Isso ficou bem claro já no hino nacional, cantado por crianças coreanas, que, como Jung, nasceram em outros países. As boas-vindas olímpicas são para todos. Os pequenos, aliás, continuaram a dar o tom da cerimônia. 5 crianças, uma referência aos 5 aros olímpicos, guiaram os espectadores numa jornada pelo país sede, mesclando passado, presente e futuro. 90 nações agradeceram essa bela acolhida e levaram suas bandeiras para a festa. Menos a Rússia. 168 atletas russos vão competir em Pyeongchang com uma bandeira neutra e não poderão ouvir o hino nacional, uma punição do Comitê Olímpico pelo escândalo de doping no país. Já a nossa bandeira estava lá, nas mãos de Edson Bindilat. O comandante do bobsled descobriu que não é só com velocidade que se sente emoção. Para mim é mais fácil pilotar o trenó a 140, 150 km por hora do que esse peso de levar a bandeira do nosso país, a nossa nação e representar milhões de brasileiros aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno. Enquanto delegações passavam, os termômetros desabavam. Esses são definitivamente Jogos de Inverno que fazem jus ao nome. Com sensação térmica na casa dos 15 graus negativos, o público passou a usar o kit antifrio que a organização distribuiu. Afinal, nem todos são como Pita Taufatofua. Ele entrou carregando a bandeira de Tonga, sem camisa, repetindo uma cena que ocorreu num cenário mais propício, a Olimpíada do Brasil. Mesmo assim, esse não foi o momento mais quente da noite. Nem tampouco aquele em que a pira foi acesa pela campeã olímpica de patinação artística, Yuna Kim. O calor humano desceu das arquibancadas e tomou conta do estádio mesmo quando as Coreias apareceram para desfilar juntas, sob a mesma bandeira. Uma cena que não ocorria havia 11 anos. Vizinhos, separados por um mar de ressentimentos, ignoraram as desavenças para caminhar lado a lado.
Uma cena para Jun-ho guardar na retina para sempre e contar para os filhos como o pai fez com ele. Porque cerimônias olímpicas boas são assim, mexem de verdade com as pessoas e ficam marcadas na nossa memória. O carnavalesco que mais tem surpreendido o público nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro antecipou o Jornal Nacional um desses segredos desse ano, da Vila Isabel, e convidou a nossa equipe para embarcar numa nave espacial. Apertem os cintos, a viagem para o futuro vai começar. A Vila Isabel embarcou na máquina do tempo e o piloto dessa aventura tem muitas horas de voo. Eu fui comissário de bordo 14 anos. Piloto não cheguei a ser, mas pilotar uma nave aqui no barracão, né, e pilotar o carnaval em si é uma sensação que é indescritível, com certeza. Qual é o combustível desse disco voador? O combustível desse disco e de todo o carnaval é a alegria, é o prazer, é a sensação de plenitude. E inovação. A marca inconfundível do carnavalesco Paulo Barros. Ele já fez mágica na avenida, transformou a Sapucaí em pista de automobilismo e até em rio. Surpreender é com ele mesmo. E guardar segredo também. Mas dessa vez, Paulo Barros resolveu revelar um deles pra gente. Nós acompanhamos um test drive do mais moderno disco voador que já passou pela Marquês de Sapucaí. A gente também tem que se preocupar muito com a segurança, né? Com a integridade de quem desfila nesses carros. Então, a grande dificuldade foi exatamente chegar a um cálculo que fosse seguro para o desfile. A emoção é garantida. Me sentindo a Sapucaí em cima de um disco voador. Esse aqui tem adrenalina pura. Quando você sobe, você já sente uma aflição, um friozinho na barriga, mas quando começa a girar é emocionante. Quem vai viajar aqui teve que passar por um rigoroso processo de seleção. Não pode medir mais do que 1,70 m, nem pesar muito, mas o principal, não pode ter medo de altura, porque na avenida essa estrutura vai chegar a 9 metros do chão. Nesse carnaval futurista, esse disco voador movido à tecnologia e também ousadia vai flutuar pela Sapucaí. E em se tratando de Paulo Barros, melhor não duvidar. A intenção é que as pessoas tenham a impressão de que ele está voando. No barracão da escola, o futuro toma forma com muito suor. O que não falta para essa dupla aí, os irmãos Vitor e Vinícius. Ele é o Vitor. Eu sou o Vitor e eu sou o Vinícius. A dupla sertaneja, né? Vitor e Vinícius. Eles são estreantes no carnaval. Criaram essa fantasia aí e resolveram oferecer para o carnavalesco. Descobrimos o tema da vila e simplesmente a gente viemos bater na porta do barracão. Fala assim, cara, quando a gente chegou aqui, a gente viu o Paulo Barros e ele, na hora, se encantou pelo nosso trabalho. A iluminação de LED dos robôs é acionada por controle remoto. A gente quer iluminar as pessoas. E esse é o objetivo desse figurino. E robôs, sabe sambar? Foram programados, codificado, tá tudo certinho para sambar. Agora é esperar para embarcar nessa viagem. Samba no pé. E em São Paulo vai começar daqui a pouco no Sambódromo o desfile das escolas do Grupo Especial José Roberto Burnier. Boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite, Bonner, boa noite a todos. Pois é, a noite é de alegria aqui em São Paulo, mas quem vai abrir o desfile é o terror. Olha lá, lembra dele? Claro, Zé do Caixão, personagem que o ator José Mujica interpretou durante muitos anos e assustou muita gente. É que a Independente Tricolor, que vai abrir o desfile, vai homenagear filmes e séries de terror na TV. Depois virão Unidos do Peruche, Acadêmicos do Tucuruvi, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, que é a atual campeã do Carnaval Paulistano, Rosas de Ouro e a Tom Maior. E o público, hein? Estamos entrando aqui na pista, cadê o público? Não se preocupe, toda vez que a gente entra no Jornal Nacional é assim. Tem pouca gente, mas quando o desfile começa, isso tudo fica lotado. Até porque todos os ingressos foram vendidos, praticamente todos, para hoje e para amanhã.
E para encerrar, vou dar uma de Maju, meus caros William e Renata. Nada de chuvona, nada de chuvica durante o desfile. Amém, Maju. Renata. Isso aí, sem chuva é tempo bom para os desfiles. Obrigada, bom fim de semana, bom carnaval, Zé Roberto. O Carnaval na Globo é depois do Big Brother Brasil. Boa noite. Boa noite, um ótimo carnaval para você.